Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, e iremos ler a partir do versículo 11. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. Que diz: Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Que Deus aplique este texto lido em nossos corações. Paulo, ele usa uma terminologia chamada gentios, não é? Essa palavra nós encontramos muitas vezes no Novo Testamento, gentios. E o que é gentios? Gentios são as pessoas que não são judeus, que não têm parte com a sua religiosidade nem sua cultura. Então nós, brasileiros, somos gentios para os judeus. Nos tempos de Jesus, os judeus classificavam as pessoas em duas categorias: os judeus e os gentios. E muitos deles consideravam os gentios como pessoas indignas, impuras, pessoas idólatras, pessoas que não tinham Deus. E isso, de fato, era verdade, porque a salvação vem dos judeus. Assim disse Jesus à mulher samaritana. No entanto, nós, a humanidade, tem sempre meios de levantar paredes, muros de divisões entre as pessoas. Desde que o homem pecou no jardim do Éden e foram expulsos, foram afastados de Deus por conta do pecado, mas também eles começaram a se afastar entre si. Os homens começaram a construir tribos, a construir cidades, e se formaram povos, nações, e muitas vezes inimigas, com seus próprios interesses em primeiro lugar, buscando suprimir outras nações, outras culturas, em nome do seu desejo, em nome do poder. E hoje não é diferente. O mundo parece ser dividido, e especialmente aqui no Brasil, nós temos essa divisão, nós temos essa separação. Foram construídos muros, e muitos muros para separarem as pessoas. Na política nem precisa dizer, direita e esquerda. E tem um muro bem grande assim, para que não haja um relacionamento.
é negro contra os brancos, os patrões contra os empregados, os ricos contra os pobres, e muros são construídos. E não era diferente no tempo do apóstolo Paulo. Os gentios eram discriminados pelos judeus. No entanto, os judeus também, no meio deles existiam pessoas idólatras, pessoas indignas, pessoas que se rebelaram contra Deus. E os profetas denunciavam isso. Eles diziam que os judeus eram religiosos, iriam para os seus cultos, iriam ao templo, adoravam o Senhor, observavam as festas estabelecidas por Deus para o seu povo, mas, no entanto, tudo o que ele fazia, os seus louvores, as suas orações, era de boca para fora, porque o seu coração estava distante do Senhor. Então, Paulo, se dirigindo aos Éfesos, aos irmãos da igreja de Efésios, ele diz: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios, chamado incircuncisão por aqueles que intitulam circuncisão, que é feito na carne por mãos humanas. E Paulo descreve como era a situação daqueles que viviam sem Cristo. E ele diz: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Paulo diz: lembre-se de onde vocês vieram. Vocês estavam perdidos nos seus delitos, vocês não tinham luz, vocês não tinham esperança, vocês não viam perspectiva de melhora. Olhem para quem vocês eram. E esse olhar para trás, nós devemos fazer sim, nós devemos olhar para o nosso passado, não viver do passado, mas olhar para quem nós éramos quando não tínhamos Cristo em nossa vida. Olhar para nós percebermos por onde nós andávamos, perdidos nas trevas, sem solução, sem um caminho que nos levasse à felicidade, sem um caminho que nos levasse a Deus. Sim, devemos olhar para o que nós éramos, para nós não nos engrandecer diante das pessoas, para nós não criarmos muro de divisão entre os irmãos. Entendendo que Deus, pela sua misericórdia, estendeu as suas mãos e nos tirou de onde nós estávamos para colocarmos na sua maravilhosa luz. E no versículo 13, Paulo diz: mas agora, isto é, o presente, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Agora, hoje, nós somos diferentes. Já não vivemos mais nas coisas que outrora vivíamos. Já não estamos presos ao pecado, porque Cristo, na cruz, nos libertou do poder do pecado. O pecado não domina mais a nossa vida, mas é Cristo Jesus que domina a nossa vida. É por Ele, é por meio dEle, somente por Ele. Não há outro nome que seja dado pelo qual nós sejamos salvos, somente Cristo Jesus. Olhando para trás para saber de nós viemos, para saber o que nós éramos, agora olhando para o presente e entendendo o sacrifício de Jesus por nós na cruz, derramando o seu amor para que hoje nós pudéssemos ter vida. E Paulo continua a dizer no versículo 14: porque Ele é a nossa paz, de dois povos Ele fez um só, na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo
a paz. Uma nova humanidade, uma nova criatura. Somos pessoas agora diferentes. Cristo nos transformou. Olhe para trás, veja quem nós éramos. Pessoas perdidas em nossos pecados, em nossos próprios caminhos, sem Deus, sem salvação, sem luz. Agora, nós ganhamos uma nova identidade em Cristo. Somos pessoas diferentes, somos uma nova humanidade. E Paulo continua: e reconciliar-se ambos de um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Quando Cristo veio, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio deles, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Quando Cristo morreu na cruz, aconteceu algo extraordinário. O templo de Jerusalém, existia um lugar chamado Santo dos Santos, que ninguém poderia entrar. E era protegido por uma cortina de lã espessa, muito forte, que separava este lugar chamado Santo dos Santos do outro lugar que chamava Lugar Santo. E quem só poderia entrar neste lugar, Santo dos Santos, era o sumo sacerdote, uma vez no ano, para interceder diante de Deus pelos homens. E quando Cristo morre na cruz, se entrega por amor de mim e você, se entrega por amor da humanidade, aquele véu se rasga de alto a baixo. E o texto diz dessa forma, de alto a baixo, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, indicando que foi Deus que rasgou esse véu para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele. Por meio de Jesus Cristo. Cristo derruba a parede que nos separava de Deus, como também Cristo derruba a parede que separava dos nossos irmãos, que separa os homens. Cristo, Ele é aquele que nos une. Você pode até ter a sua preferência política, a sua preferência ideológica, e certamente você tem os seus próprios pensamentos, que não precisa ser igual a de todos, mas, no entanto, Cristo é o ponto que nos une. Aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você acredita, não pode estar acima do que Jesus nos ensina, não pode estar acima do que Jesus Cristo é, não pode estar acima do que Ele nos revelou. Cristo é o centro de nossas vidas. E para sermos uma igreja que inspira Jesus e ao mesmo tempo inspira, nós precisamos estar fundamentado na verdade que é o próprio Cristo. Por isso que nós somos novo homem, uma nova mulher, uma nova humanidade, é uma nova visão. A nossa visão não se baseia naquilo que o mundo tem nos ensinado, não se baseia através de ideologias, não se baseia através da moda, não se baseia através das culturas que são aí disseminadas, como se fosse a forma ideal para viver. Não, a nossa forma de viver, a nossa forma de ver o mundo é através das Escrituras, através de Cristo Jesus. Ele é o centro de nossas vidas, e nós, como batistas, isso é bom sempre lembrar, porque somos um povo que acredita que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é a única regra de fé e prática, de fé e conduta. A nossa vida é baseada através das Sagradas Escrituras, e precisamos zelar por isso. E Paulo continua no versículo 19: assim,
vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Naquele tempo, ser estrangeiro e peregrino era algo não muito bom, porque não tinha nenhum benefício, não tinha nenhuma proteção, não tinha nenhum direito, porque eram estrangeiros e peregrinos. Mais uma vez, olhemos para o passado, olhemos para quem nós éramos. Éramos estrangeiros, éramos peregrinos, não tínhamos nenhum direito, não tínhamos nenhum benefício, não tínhamos nenhuma proteção, estávamos perdidos, sem Deus e sem salvação. Mas por meio de Cristo, nós somos chamados de santos e membros da família de Deus. É isto que Paulo está dizendo aos Éfesos. É isso que ele está dizendo, que Deus está dizendo a cada um de nós nesta noite. Nós somos santos, santos, separados por Deus. Ser santo é aquele que está na presença de Deus. Ser santo é aquele que tem intimidade com Deus, que tem prazer em buscar conhecê-lo, que teme e treme diante da sua palavra. Ser santo é aquele que ora como Davi orou: Senhor, vê se há em mim algum pecado, algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Ser santo é viver uma vida que agrade a Deus, e não uma vida que agrade ao mundo. E também família de Deus. Por meio de Cristo, Ele mesmo diz que por meio dEle, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Olhem quem você era no passado e quem você é agora. Santo e filhos de Deus, família de Deus, amados por Deus. Mas não fica por aí. Paulo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. A nossa vida precisa estar edificada nas Sagradas Escrituras, nos ensinos de Jesus. O mundo está louco para invadir a igreja do Senhor, com suas ideias, com os seus ensinamentos, tentando apagar o brilho do Senhor Jesus, apagar a presença dele em sua igreja, com falsos ensinamentos, com ideologias que não levam a lugar nenhum. Por isso que nós devemos edificar a nossa vida em Cristo, nos seus ensinamentos, na sua palavra. Devemos ler, estudar, examinar a palavra de Deus todos os dias de nossas vidas, e devemos ter prazer nisto, pois ela é a nossa única regra de fé e prática. Não existe outros ensinamentos, não existe outra filosofia, outra sabedoria que nos leve a Deus, além de Jesus Cristo e de seus ensinamentos. E Paulo usa uma terminologia chamada pedra angular. E muitas vezes nós não entendemos o que é isso. Nos primeiros séculos, do tempo de Jesus, melhor dizendo, no tempo bíblico, nas construções era usada uma pedra, que a construção era de pedra na época, não existia concreto, né, como nós conhecemos hoje, mas existia pedras, e a pedra angular era cuidadosamente escolhida, e teria que ser uma pedra bem alinhada, resistente, pois ela iria suportar toda a construção que seria edificado em cima dela. E Paulo diz que Jesus é esta pedra, e é nele que a igreja está edificada, é nele
que as nossas vidas estão edificadas. Cristo é a pedra angular. E quando se escolhia uma pedra irregular, a construção ficava irregular, trazendo risco àquelas pessoas que ali habitariam. Então, Cristo é a pedra perfeita, onde todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Cristo é nele que nós edificamos as nossas vidas. Cristo é onde nós somos edificados como igreja. Por isso que nós precisamos conhecê-lo com mais profundidade. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, dizendo: olha, vocês ainda estão tomando leite. Vocês ainda são como uma criança tomando leite. Pelo tempo que vocês têm contato com o Evangelho, pelo tempo que vocês conheceram Jesus, vocês já deveriam ser pessoas adultas, maduras. Mas justamente porque não se aprofundavam nas Sagradas Escrituras, não liam, não estudavam, não examinavam e aplicavam a sua vida. Então nós, como igreja do Senhor, precisamos conhecer o nosso Senhor para poder inspirá-lo, para trazê-lo para o nosso interior, para o nosso coração, e assim aplicar em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossas palavras, aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele é, e assim expirando Jesus todos os dias, as pessoas que estão em nossa volta poderão conhecê-lo, quem é Jesus. Expirando Jesus todos os dias, as pessoas poderão ter a oportunidade de ver luz no final do túnel, de ver a esperança que este mundo não pode dar, de ver liberdade, conhecendo a verdade que Cristo nos ensinou. Mas para isso, para sermos uma igreja que vive o Evangelho de Jesus, nós precisamos conhecer com profundidade a Jesus. Não basta somente conhecer a historinha que contam de Jesus. Não basta somente conhecer o que Jesus fez. Não basta somente conhecer quem é Jesus. Não basta simplesmente conhecer o conceito, mas é preciso ter um relacionamento com Ele, um relacionamento de intimidade. É preciso ter fé em Cristo, a entregar as nossas vidas em suas mãos, todas em qualquer circunstância, confiando que Ele cuida de cada um de nós. Foi isso que Ele nos prometeu. Nas suas últimas palavras, antes de ascender aos céus, Ele disse: eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É preciso conhecer Jesus, mas é preciso também confiar nele e nos seus ensinamentos. E assim, seremos como um edifício bem ajustado, crescendo para ser um santuário dedicado ao Senhor, crescendo para louvar e adorar a Deus, crescendo para refletir a glória de Deus, crescendo para proclamar que Jesus Cristo é a única esperança para a nossa sociedade. Muitas vezes, a igreja, vou generalizar, a igreja tem colocado a sua confiança em alguns homens e tem ditado que
aquele homem é a esperança para o nosso país. Algumas igrejas têm adotado ideologias, têm permitido que ideologias entrem e façam mudança, que façam uma mistura, dilui o Evangelho, dilui os ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, uma coisa que mudou a minha percepção diante dessas coisas que nos são apresentadas como solução para o nosso país, foi quando Jesus estava diante de Herodes, de Pilatos, melhor dizendo. E Pilatos perguntavam: e aí, Jesus, tu és da direita ou da esquerda? Se fosse hoje, a pergunta seria essa, tá? Como foi nos primeiros séculos, né? De onde é o teu reino? E a resposta de Jesus: o meu reino não é deste mundo. E a resposta seria a mesma. O reino de Jesus não é deste mundo. De que reino você é, então? Como igreja do Senhor, como servo de Jesus, de que reino você pertence? De que reino você milita? De que reino você defende, você trabalha? De que reino você proclama? São os reinos do mundo ou o reino de Deus? Eis o desafio para a igreja contemporânea, é de viver realmente o simples Evangelho de Jesus, é de levar a bandeira do Evangelho, é de dizer que Cristo é a única esperança para aqueles que vivem sem Deus e sem salvação. Meus queridos, para vivermos, para sermos, melhor dizendo, uma igreja que inspira e expira o amor, que inspira e expira o amor de Jesus, nós devemos conhecê-lo. E conhecer não é só saber quem é Jesus, mas é ter intimidade com Ele. Pois o apóstolo Paulo, ainda em Efésios capítulo 2, ainda, versículo 8 e 9, ele vai dizer: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E o 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. É pela fé, não é pelo que você faz, não é pelo que você sabe, não é pelo que você defende, não depende de você, é pela fé em Cristo Jesus. Nós somos feitos filhos de Deus, nós somos feitos santos, nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, nós temos intimidade com Deus, nós conhecemos a Deus através do Senhor Jesus Cristo, pela fé. Então, que Deus, pois, nos abençoe e nos faça cada dia entender e viver a sua palavra.